Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu, Lucas Couto, em nome do time de comunicação da Drummond, agradeço a audiência de todos vocês, de todas vocês. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é a reforma tributária no Brasil, os desafios e soluções práticas. E para falar desse assunto tão importante, nós temos os nossos parceiros e colegas da Active Cloud Solutions, que irão dividir o palco e o microfone conosco. Para todos vocês que acompanham o webinar, eu mais uma vez agradeço a presença, agradeço a inscrição e relembro que este webinar ele é feito para você e por vocês também. Então, sintam-se à vontade para enviar perguntas para os nossos speakers, fazer perguntas para os painelistas, comentários que serão respondidos no final da sessão. Aqui alguns clientes que confiam no trabalho da Drummond Advisors, que chegou no milestone de 15 anos neste ano de 2025. E para quem não conhece a Drummond, nós somos uma consultoria especializada em transações internacionais, com equipes de contadores e advogados bilíngues e certificados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Somos mais de 300 colaboradores espalhados pelo globo, mas com escritórios físicos em Boston, Miami, Orlando, São Paulo e Belo Horizonte e mais de 13 mil clientes atendidos nessa jornada. Antes de eu chamar os meus colegas aqui de Drummond, o Alan Berchtold e o Romário Souza, eu quero passar a palavra para o nosso colega, o Davison Coelho, que representa aqui brilhantemente a Active Cloud Solutions, que vai nos ajudar nesse webinar. Davison, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. O microfone é seu, meu amigo. Obrigado, Lucas, e obrigado a todo o time da Drummond Advisors pelo convite, pela parceria nesse debate tão relevante. É um prazer estar aqui representando a Active Cloud Solutions, onde lidero a área de inteligência fiscal e tributária. Quero explicar de forma bem breve quem é a Active. A Active é pioneira na venda e implantação do ERP Oracle NetSuite. É um sistema de gestão em nuvem número um no mundo. Trabalhamos com três pilares que sustentam o nosso propósito, que são pessoas, processos e tecnologias. Somos mais de nossa experiência soma mais de 12 anos no mundo Oracle NetSuite, com mais de 500 projetos implantados com sucesso no Brasil e no mundo, e presença em mais de 18 países. Somos a consultoria brasileira com maior base de clientes NetSuite e também temos uma fábrica de software focada para os clientes NetSuite. Em 2024, fomos a consultoria que mais certificou consultores em toda a América Latina e temos orgulho de manter em 97,7% de satisfação o nosso atendimento. Além disso, somos tricampeões certificados pelo Great Place to Work, o que reforça o nosso compromisso com pessoas dentro e fora da Active. Pode passar, Lucas, fazendo por favor? E para complementar, pessoal, a Active também tem presença internacional. Nossos escritórios estão em São Paulo e Itajubá, em Minas, olhando o Brasil, além de Seattle, nos Estados Unidos, e Assunção, no Paraguai. Essa estrutura nos permite atender clientes em toda a América Latina e também em outros continentes, além do modelo de implantação e suporte do NetSuite com a mesma qualidade e metodologia em qualquer país. E com isso encerro a minha introdução. Lucas, mais uma vez, obrigado pelo convite, parceria entre Drummond e Active. Passo a palavra para você. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Davidson, pela apresentação da Active, né? Parceiro a Drummond aí, né? A gente trabalha em várias frentes aí com parceiros que possuem aí o sistema NetSuite, né? Obrigado pela introdução e em breve a gente chama aí você para nos ajudar aqui a corroborar com esse tema aí, que é um tema
que está em alta, né, aqui no Brasil hoje, que é a reforma tributária. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alan Bechtold, eu sou gerente contábil aqui na Drummond. Trabalho aí com o Romário e excelentes profissionais aqui que nos ajudam a fazer uma entrega de qualidade para o cliente final, no dia a dia, né? E eu vou fazer aqui uma introdução, né, rápida, do porquê nós precisamos de uma reforma tributária aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente vê aí quatro principais pontos, né? Um deles é o sistema oneroso e ineficiente, né? E por que que ele é um sistema oneroso e ineficiente, né? Hoje no Brasil a gente tem muitos tributos, muitas regras diferentes. Então, o Brasil aí ele tem dezenas de tributos, né? Cada um com regras próprias de cálculo. A gente tem o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS, a gente tem os retidos, a gente tem aí, para quem trabalha, né, na área, vai ter mais familiaridade, né? Mas o empresário, no fim do dia, também sabe porque é ele quem paga, né, esses impostos e sabe aí que é pesado e é muito difícil para manter toda uma estrutura para conseguir estar em compliance, né? Então, é, devido a essa alta demanda, né, de impostos e de cálculos, acaba deixando o custo da operação no geral muito alto. Então, aí prejudica, né, a competitividade das empresas, né? Então, por isso que ele acaba sendo um sistema oneroso e ineficiente, né? A gente considera, né? Além da insegurança jurídica. Quando a gente fala de insegurança jurídica, né, nós sabemos aí que a legislação, ela muitas vezes ela existem duplas interpretações, né? Então, alguns sistemas aí, a gente tem decisões que vieram depois, a exclusão do PIS e COFINS da base do ICMS, do ISS, enfim, vários mudanças, né, de leis aí, de entendimentos que acabam gerando aí uma insegurança jurídica, né, do porquê. Será que se eu fizer assim, eu vou estar correto? Né? Se eu fizer de outra forma, eu vou estar correto? Então, existe essa incerteza dentro do mundo tributário, né? A gente trabalha dentro das regras de mercado, da legislação vigente, né? Mas sempre a gente vê, né, no mercado esses movimentos de tentativas de recuperação de impostos que, ora, surge um entendimento novo e entende-se que a forma anterior estava sendo calculada errada. Agora você tem mais eficiência tributária. Então, tudo isso, quando você pleiteia esse saving, né, esse ganho, e te gera uma incerteza jurídica, né? Então, e isso também deixa o sistema mais oneroso, mais difícil de ser trabalhado, né? E tudo isso gera um alto custo de conformidade. Então, uma coisa está linkada com a outra, né? E além da guerra fiscal, quando a gente fala de guerra fiscal, a gente tem o ISS, cada prefeitura com uma legislação, cada estado tem uma legislação, tem estados que têm é, benefícios fiscais, que dão benefícios fiscais para trazer empregos, tem estados que não têm acordos com outros estados, então acaba gerando uma complexidade no sistema muito grande, né? O que requer bons profissionais, e bons profissionais tendem a ser mais caros, e isso onera toda a estrutura para o empresário, diminuir a competitividade. Então, de fato, o Brasil precisa de uma reforma tributária, né? É um momento, né? E aí, dado esse contexto do porquê de uma reforma tributária, eu vou chamar aqui o Romário para poder corroborar e explicar um pouquinho mais do que é a reforma tributária, onde que a gente está, as fases, e trazer um pouquinho mais do contexto, né? Romário, por favor, o palco é seu. Boa tarde, pessoal. Sou o Romário, trabalho aqui juntamente com o Alan, aqui na Drummond, na parte de Brasil. E eu vou dar uma explicação, né, de forma simples, mas superficial, não dá para entrar muito no detalhe devido ao tempo, sobre a reforma tributária, né? Então, eu vou começar aqui pelo que a gente já tem de embasamento legal do que foi aprovado até o momento, né? Então, a reforma tributária ela começou ali a ser discutida pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, ela já foi promulgada. Então, depois da Emenda Constitucional, ela se dividiu em dois projetos de lei, que é o PLP 68 e o PLP 108. O PLP 68 ele foi
para regulamentar o CBS e o IBS, e com base nesse projeto de lei a gente, né, surgiu a lei complementar que instituiu o IBS-CBS, que foi publicada ali em janeiro de 2025. O PLP 108, ele vai tratar ali do comitê gestor do IBS. Basicamente, esse comitê gestor, ele que vai concentrar toda a arrecadação do IBS, né, para poder depois ele, né, fazer a distribuição ali, o que é do município, o que é do estado, né, porque o IBS ele vai substituir o ISS e o ICMS, então são dois impostos de característica municipal e estadual. E aí foi criado esse comitê, lá tem os representantes dos estados, os representantes do município, né? E vai ter todo esse comitê gestor, que é onde vai gerir toda essa arrecadação. Pode ir pro próximo slide, por favor. No início da discussão da reforma tributária, né, era tudo discutido que ia ser criado um IVA único, né? Por exemplo, que é feito em vários países aí do mundo, que os contribuintes iam pagar um único tributo ali sobre o consumo, né? Que é os tributos indiretos. Mas ao decorrer do tempo que foi se discutido, né, que foi analisado com mais detalhe ali, foi percebido que não seria muito fácil, porque seria uma única arrecadação e teriam três, né, esferas interessadas na arrecadação ali: municipal, estadual e federal. Então eles criaram dois IVAs, né, que a gente chama de IVA dual, e aí foi criado o CBS, que é de competência da União, né, Receita Federal, vai substituir o PIS e COFINS, e foi criado o IBS, onde ele vai substituir o ISS e o ICMS, né? E aí vai ter a competência do Estado e dos municípios. Pode ir para o próximo, Lucas. Isso. Então, o que é que a gente traz de principais características do novo sistema tributário, né? Que está sendo implementado, que está sendo, né, discutido, que já está, né, boa parte aí já está regulamentado. Ele vai ter uma base ampla de incidência tributária, um setor que vai ser bastante afetado é o setor de locação, né, locação de imóveis, locação de equipamentos. Hoje esse setor ele paga apenas PIS, COFINS, né, como tributos indiretos ali sobre a sua receita, mas quando a reforma tributária tiver 100% implementada ali, vai tributar também o IBS, né, um imposto que vai substituir o ISS e o ICMS, que hoje eles não pagam, né? Então, acredita-se que é um setor que vai ser bastante impactado devido a esse aumento de carga tributária. Uma característica também bem importante, né, que vale destacar aqui, é que os tributos eles vão ser calculados por fora. Então, imagina que hoje a gente, né, quando vai calcular o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, você parte do seu valor, do seu custo mais ou mais de contribuição, e faz o cálculo por dentro ali dos tributos, né, para chegar no seu preço final, onde você vai emitir a nota fiscal e cobrar do seu cliente. Quando chegar a reforma tributária, o cálculo vai ser por fora. Então, imagina um custo ali já com sua mais de contribuição de R$ 1.000, você vai apenas aplicar a alíquota que for definida ali para cada tributo. Então, ele vai ter uma característica, né, de ser o cálculo por fora. Não cumulatividade plena, isso é uma característica onde, apesar que eles vão ter uma base ampla de incidência, também vai ter uma base ampla de créditos ali para você abater do seu débito que você tem a pagar. Então, por exemplo, o setor de serviços hoje, não se acredita, por exemplo, de uma nota de um advogado, por exemplo, não se acredita de um material comprado para o escritório, um material de limpeza da empresa. Tudo isso hoje não gera crédito ali no âmbito do PIS e COFINS, né? Por ICMS tem algumas exceções, mas bem pequenas, e são raras também. Então, tudo isso, com a reforma tributária, IBS e CBS vai te permitir o crédito ali para você abater dos seus débitos da sua receita mensalmente. Cobrança no destino seria a questão que hoje todos os tributos, né, que é ICMS, ISS, PIS e COFINS, eles são devidos, né? O PIS e COFINS não, porque ele é de um único âmbito, né? Ele é devido sempre para a União. Mas o ICMS e o ISS, ele é sempre devido ali, na maioria dos casos, sempre para o município do prestador ou de quem está vendendo, né? Na maioria dos casos. E com a reforma tributária, ele vai ser definido tudo com a base na alíquota do destino. Então, imagina se eu estou em São Paulo, vou fazer uma venda de uma mercadoria ou prestar um serviço para Minas Gerais, eu não vou utilizar mais a alíquota do município e nem do estado que eu estou situado. Eu vou sempre usar a alíquota do estado e do município para onde eu estou destinando aquele serviço ou aquela mercadoria. Então, também isso é uma característica ali nova da reforma tributária. Legislação única, esse ponto mais é voltado
Porque hoje a gente tem muita, né, o Alan mencionou ali com a questão da guerra fiscal, que cada município tem esse regulamento, cada estado tem esse regulamento, além desses regulamentos, tem solução de consulta, tem instrução normativa, tem ato normativo, então assim, é um emaranhado de legislação que você tem que pesquisar e na maioria das vezes você pesquisa, lê e ainda não está seguro, né, daquela decisão, se de fato é aquilo mesmo, porque de repente tem uma solução de consulta ali que a gente não consegue achar, que dá um entendimento diferente, né? Então, um propósito da reforma tributária é que essa reforma tributária, ela tem menos leis, né? Então, vai ter ali a lei complementar 214 e provavelmente não, e com certeza mais os regulamentos ali, que estão prestes a sair. Então, teoricamente, não vai ter mais essa emaranhada de leis para que sejam discutidas e você tem um ponto único ali para buscar informação e analisar sua atividade com relação à tributação. Hoje a gente também tem bastante benefícios fiscais, né, principalmente no âmbito estadual, ali no que tange o ICMS. Então, esses benefícios fiscais também tendem a cair por terra ali no início de 2033, que é quando a reforma tributária tem está 100% implementada, né? Pode passar para o próximo slide, Lucas, por favor. Imposto seletivo, mais um ponto importante aqui, né? Ele teoricamente não é que vai substituir o IPI, né? Porque o IPI hoje ele vai ficar magrinho, né? Vai ficar ali a alíquota zero, mas ainda vai ter algumas tributações se você fabrica o mesmo produto que esteja também sendo fabricado na Zona Franca de Manaus. Então, ainda vai haver essas tributações do IPI. Até muito se discute que o IPI ele vai ser um tributo que o governo vai deixar ali na manga, né? Se de repente a arrecadação começar a cair, eles conseguem publicar um decreto ali e começa a tributar o IPI novamente, justamente para manter a arrecadação. O Estado, se eles poderão manter algumas contribuições. Ah, tá, desculpa, só um ponto voltando ao imposto seletivo, que eu não frisei muito aí. Ele vai ser um tributo que, teoricamente, vai incidir sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, cigarro, bebidas alcoólicas, né, bebidas açucaradas, todas essas, teoricamente, vai ter ali uma alíquota do IS, né, que é o imposto seletivo. O governo vai disponibilizar uma tabela, né, dos NCM, dos produtos que têm incidência com CST, com alíquota, né, e tudo mais, para que seja para as empresas, né, que estejam enquadradas naquela situação, que fabricam aquele produto, que compram, que vendem, vai ter que pagar. E também ele só vai incidir em apenas um único momento ali no ato, ou se você importar, né, que aí você vai ter que pagar o IPI de qualquer forma, o imposto seletivo, né, vai ter incidência do imposto seletivo, e também se você fabricar, aí não vai ter como. Vai incidir na primeira cadeia, para frente mais, não vai ter mais a incidência. Os estados poderão também manter as contribuições que eles já mantêm hoje, né? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele tem aquele FCP lá, que é o Fundo de Combate à Pobreza, então eles vão poder manter isso por um tempo. Não me recordo agora exatamente até quando, mas acho que 2043, mas tem algumas publicações que estão discutindo ainda se eles vão manter por mais tempo. Então, isso meio está indefinido, mas eles vão poder continuar a cobrança ali daquele Fundo de Combate à Pobreza. Lucas, por favor, próximo slide. Aqui eu vou dar um briefing, né, como que vai funcionar o período de transição da reforma tributária. Só um adendo aqui, né, hoje a gente está atendendo bastante cliente, a maioria deles estão tudo, né, e faz sentido, estão preocupados com o que vai acontecer em 2026, o que é que eles precisam fazer em 2026, né. Para 2026, você teoricamente precisa configurar seu sistema, né, seu RP, mapear seus produtos ali, seus códigos de serviço, como é que vai ser a tributação, se vai ter redução na base, se vai ser tributado integralmente, entende? Ou se vai ter redução de 30, de 40, de 60. Então, isso é importante mapear, porque isso já vai impactar agora em 26 no período teste. De repente já começar a conversar com seus fornecedores também ali para ver questões principalmente as questões do Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele vai ter um regime um pouco diferenciado, vou explicar mais para frente, mas só dando um briefing aqui com relação a 2026. E aí, 26 de fato, o que é que vai precisar fazer? Vai ter que destacar ali o CBS e o IBS teste, né? O IBS de 0,10 e o CBS de 0,90. E também tem que sempre prestar atenção ali que você não pode pegar o valor do fiscal da nota
final ali, vou vender um produto, meu valor final já é R$ 1.000 com meus tributos embutidos ali, já cobrando os tributos do meu cliente. Você vai ter que expurgar, né, os seus tributos indiretos ali, se for o caso, venda de um produto vai ter que tirar o ICMS, PIS, COFINS, para poder você chegar na base líquida, né? Porque ele é um tributo por fora, então você não pode tributar ele, mesmo na fase teste, sobre o valor total da nota fiscal, porque ele é um tributo por fora. Muito se fala também, né, que vai ter que fazer arrecadação, pagar e compensar com PIS e COFINS, mas na lei complementar ali da 214 de janeiro de 25, ele traz, lá no artigo 348, salvo engano, ele fala que precisa recolher, né, você vai destacar e vai recolher e pode compensar com PIS e COFINS. Então, teoricamente, né, você daria com a mão, pegava com a outra. Mas logo em seguida tem um inciso, eu não me recordo agora o nome do inciso, mas tem um inciso que ele fala: se o contribuinte que cumprir com as obrigações acessórias, ele está dispensado do recolhimento, né? Só que ele não menciona que obrigações acessórias são essas, mas está bem pacificado que seria você informar na sua nota fiscal, seja de serviço, seja de venda, o valor do teste de IBS-CBS em 2026. Então, até porque vai ser meio que obrigatório. Se você não destacar, a própria fazenda, né, ali o estado ou o município, né, ou até mesmo o ambiente nacional, ele vai rejeitar a nota fiscal. Então, teoricamente, você não consegue emitir sua nota fiscal se você não tiver com essas informações preenchidas lá no dentro da nota fiscal, né? Muitos municípios estão aderindo lá ao Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, de serviço. Alguns não, por exemplo, São Paulo é um exemplo de que não aderiu ao ambiente nacional, ele vai continuar emitindo nota, né, os contribuintes emitindo nota ali no portal da nota do milhão, e eles que vão ter a responsabilidade de transmitir esses dados, né, para a base da Receita Federal. Mas só que já tem bastante prefeituras, né, que já estão aderindo ao portal nacional. Salvo engano, recentemente a gente vi que eles estão, acho que mais de 2.000 municípios já aderiram ao Portal Nacional. Isso também facilita a vida do contador, do contribuinte, né, que é a questão de, hoje em dia, ter um portal único onde você consegue pegar ali suas notas fiscais de serviço, né, que hoje em dia cada município emite num lugar diferente, às vezes a nota não chega, às vezes quem recebe a nota fiscal não passa para a pessoa, né, que faz o controle ali. Então, teoricamente, se você tem uma plataforma única, né, isso facilita também a vida nossa no dia a dia. Voltando um pouco aqui para a transição, né? Acabei fugindo um pouco aí do que está no slide, mas para 2027 a gente vai iniciar o CBS 100%. Então, o PIS e COFINS acaba em 31/12/26, vai ser a última competência onde a gente vai apurar PIS e COFINS. Janeiro de 27 já vai apurar CBS 100% ali sobre a sua receita. O IBS ele continua como uma fase teste ali de 0,10, só que ele vai ter o split ali, né? 0,5% vai ser do alíquota do município e 0,5% vai ser do estado. Então, a partir de 27 vai ter essa diferença, né? O que não ocorre em 26. 26 é só 0,10 ali, padrão estadual. Para 2028, mantém-se o mesmo que já foi feito em 27, que é o que? CBS normal, ICMS e ISS continuam normal também. Onde a banda começa a tocar um pouco mais rápida aqui é 2029, né? Que a gente teoricamente vai começar a conviver com dois sistemas tributários, né? O atual, no que tange ISS e ICMS, e o IBS. Por quê? Porque o fisco determinou que em 2029 você vai começar a recolher 10% da alíquota do IBS e vai diminuir 10% do ISS e do ICMS. E em 2030 reduz mais 10 do ICMS ou do ISS e aumenta mais 10 do IBS. 2031 a mesma coisa, reduz mais 10, aumenta mais 10, 32 a mesma coisa. 2033 acaba o ISS e o ICMS, né? Lógico que acaba no sentido de você apurar, mas ainda a gente não está 100% livre ali, né? Porque o fisco pode, né, eventualmente te autuar por algum erro, te cobrar alguma coisa do passado ali, porque eles vão fazer pente fino em tudo, né? Para não ficar nada para trás ali. Beleza, Lucas, pode ir para o próximo slide, por favor. O Simples Nacional, a gente tem um ponto importante hoje no Simples, né? Só vou dar um exemplo aqui, como é que funciona hoje,
com relação ao crédito do PIS e COFINS para o Simples Nacional, né? Se você está no lucro real hoje e sua receita é tributada não cumulativa, a partir do momento que você toma um serviço ali que é um insumo, ou você compra uma mercadoria que é uma matéria-prima ou uma mercadoria para revenda, você tem o crédito de PIS e COFINS com a mesma alíquota que você paga sobre a sua receita, né? Então, se você está no lucro real, 165.760 PIS e COFINS aplica na compra do Simples ou no serviço do Simples e se acredita 100%, né? Sem discussões nenhuma. Só que na reforma tributária, o Simples ele só vai permitir o crédito de IBS e CBS com a alíquota proporcional ao que ele paga dentro do DAS dele, aí, né? Na apuração, com base no anexo que ele está enquadrado e na faixa que ele está enquadrado. Então, é um crédito pequeno, né? Se você for comparar hoje ali com o PIS e COFINS. Se você for pegar a alíquota é muito, muito menor. Eu diria aí que a depender, lógico, né, da faixa do anexo que ele está enquadrado, eu diria 3% no máximo, né, juntando o PIS e COFINS, né, se fosse se acreditar da alíquota que ele paga dentro do DAS. E aí você partir para 9, você se acredita de 9,25, por exemplo, e aí reduzir totalmente, né, para 3%, é uma diferença grande. Então, vale a pena, né, você que trabalha com Simples Nacional, revisar seus fornecedores aí, questioná-los como é que eles vão se posicionar com relação à reforma tributária, porque tem a possibilidade que eles podem continuar no Simples Nacional, recolhendo os tributos ali dentro do Simples, RPJ, CSLL, CPP, né, que é a contribuição patronal, e recolher o IBS e CBS por fora, que é no regime regular, na mesma alíquota que de um regime regular, né, quem está no lucro real presumido paga. E aí ele vai permitir um crédito também naquela alíquota cheia que ele paga. Então, isso facilita, né, de repente você avaliar o seu fornecedor. Ah, o simples ele é mais barato, mas ele me permite um crédito menor. E o regime regular, talvez ele pode ser o mesmo preço, talvez, e me permite um crédito maior. Então, essa avaliação ela é importante ali, quem está fazendo a compra, né, quem está fazendo todo o processo de análise de aquisição, seja de serviço ou seja de mercadoria dos seus fornecedores. Pode ir para o próximo slide, por favor. A gente vai ter também a figura de um carinha muito importante aí na reforma tributária, que é o split payment. Como é que vai funcionar o split payment, né? Que traduzindo aí a separação do valor pago. Hoje, quando você emite a nota fiscal, seja lá de venda, de mercadoria ou de serviço, se a nota não tiver retenção nenhuma, seu cliente, ele paga o valor 100%, né? Cai na sua conta aquele valor cheio, você usa aquele dinheiro por um tempo, né? Apesar daquele dinheiro todo ali não ser seu, porque tem uma parcela ali que é do imposto, né? Do ISS, ou do ICMS, do PIS e COFINS, e teoricamente você usa ali por um tempo até, sei lá, dia 10 do mês seguinte, onde você vai pagar o ISS, até dia 20, onde você vai pagar o ICMS, dia 25, que você vai pagar o PIS e COFINS. Então você fica pelo um tempo com esse dinheiro transitando na sua conta, né? Apesar que não é da empresa ali, né? Vão colocando assim, preto no branco ali, né? Mais direto. E aí o split payment ele vai funcionar da segunda forma. O mesmo exemplo que eu dei, uma nota fiscal ali de R$ 1.000, seja de serviço ou de mercadoria, e hoje, né, a gente tem 100% de certeza aí que todas as transações são bancárias, né? Hoje ninguém mais trabalha com dinheiro físico, teoricamente, é tudo transação bancária. Quando o cliente for pagar essa nota fiscal, que ele vai mandar para o banco, né, seja um Pix, seja um boleto, seja um cartão de crédito ou transferência bancária, o banco vai pegar as informações desse pagamento e vai fazer o split, que é o quê? Pegar o valor do IBS e CBS, mandar para o fisco, né, o que é do fisco, e para o contribuinte, né, quem fez a venda ali para o fornecedor, ele vai mandar o valor líquido, ou seja, aquele valor que transitava pela sua conta ali por um período, né, até você pagar o tributo, ele não vai mais transitar, ele já vai direto para o fisco, né? Lógico que você não vai perder esse valor, ele vai subir para a sua apuração, que é a apuração assistida que está em desenvolvimento da Receita Federal, e lá vai subir um crédito para você, né? Ah, nota fiscal 10, do valor de R$ 1.000, o valor já foi pago via split. Então, teoricamente, você não deve mais tributo daquela nota fiscal, né? Isso, né, vai impactar diretamente na questão da inadimplência dos contribuintes, né? Hoje, quando a empresa não está muito bem de caixa, né, a primeira coisa que ela faz, deixa de pagar são os tributos, porque depois ela pode renegociar,
entrar nos parcelamentos da vida aí de refis, né, parcelamento que eventualmente a prefeitura, o estado, a Receita Federal disponibiliza, e aí você parcela depois, né, mesmo com juros e multa, e vai pagando a longo prazo, né? E isso teoricamente não vai mais acontecer, até porque toda operação que você fizer vai ter que emitir nota fiscal, e quando eu emitir nota fiscal, vai ter, teoricamente, né, eu diria que 95% dos casos aí vai ocorrer a figura do split payment. E aí muitos perguntam, mas como é que o banco vai identificar isso, né? Eles estão desenvolvendo um mecanismo onde que na própria nota fiscal, ou no PDF, ou no XML da nota fiscal, vai vir lá como uma forma de hashcode ou de um QR Code, onde vai ter todos esses dados da informação, número de nota fiscal, CNPJ da empresa, valor de IBS, CBS, enfim, tudo isso está sendo desenvolvido, né, para que o banco tenha essa informação no ato que ele receber ali o valor de pagamento da nota fiscal. Pode ir para o próximo slide, por favor. Aqui é só mais um organograma de como que vai funcionar o split payment, né? Então, aqui no meio da tela tem a figura do fornecedor. Ele vai emitir a nota fiscal para o adquirente ali, né? Seja de serviço ou de mercadoria. Esse adquirente, ele vai fazer a transação bancária ali do valor. Então, a instituição financeira pega esse valor e vai fazer o split, né, do valor do que a CBS mandar para a Receita Federal e do que a IBS ela vai mandar para o comitê gestor, aquele comitê que eu comentei lá no início, né, onde ele que vai administrar o valor do IBS e CBS, né, do município e dos estados. E aí o próprio banco aqui já vai mandar para o fornecedor apenas o valor líquido dele ali, né? Justamente, então é mais um desenho aqui de como que vai funcionar o fluxograma do split payment. O próximo slide. Aqui um ponto, né, sobre as importações. Vai continuar normalmente, né, a incidência de IBS e CBS nas importações de bens ou serviços, então isso não vai mudar a característica. Hoje a gente paga, na importação você paga ali, se for uma mercadoria, paga IPI, a depender da NCM do produto, né, paga o imposto de importação não vai ser mexido, né, mas o IPI provavelmente vai ser alíquota zero. Mas vai ter o PIS e a COFINS, onde vai ter a CBS na importação, e se for ICMS, né, mercadoria, vai ter o IBS ali substituindo. Então, isso não muda, né? Vai só trocar as figurinhas e alíquotas ali na importação. O mesmo se aplica para os serviços também. Próximo slide. E aqui a gente vai falar um pouco, né, dos impactos que a reforma tributária, né, o que é que espera o impacto da reforma tributária. Para as empresas, né, a reforma tributária, ela o que muito se comenta, né, no mercado, né, muitos tributaristas estão comentando, né, economistas, enfim, no mundo global do Brasil inteiro, estão comentando que as empresas vão ter redução de custos de compliance, né, é, a esperança é que a gente não tem mais obrigações acessórias, por exemplo, FD Contribuições, que é onde detalha ali como que você calculou o PIS e a COFINS, o FD ICMS-IPI, né, que é onde você detalha ali como que calculou o PIS, ICMS-IPI. Então, a obrigação acessória, teoricamente, que vai existir é a nota fiscal. Então, a nota fiscal ela vai ser o coração da apuração. Então, hoje, se você emite a nota fiscal errada, o fisco vai ler a nota fiscal e na apuração assistida, né, que vai ter a apuração assistida está em desenvolvimento, ela vai ser parecida com o que a gente tem já na pessoa física, que é aquela apuração do imposto de renda da pessoa física pré-preenchida. Então, já vi vídeos, né, da própria Serpro, que é a empresa de tecnologia que desenvolve os dados da Receita Federal ali, já mostrando como é que vai funcionar todo o fluxograma, né? Eles estão criando todos uns programas onde vai ler a nota fiscal e vai destrinchar, né? Que eles têm um item lá que chama de ROC, né? Que é onde vai ler todas as informações e vai traduzir para fazer a apuração assistida. Então, emitir a nota fiscal, automaticamente isso vai subir para a base da Receita Federal. E aí ela vai alimentando. Fechou o mês, vai ter lá tudo já pré-feito ali na Receita Federal, né? Então, isso também vai facilitar as apurações no dia a dia. O governo vai ter um aumento de arrecadação, um aumento de arrecadação e eficiência arrecadatória e vai também tentar reduzir a evasão fiscal. Por quê? A figura do split payment, né, teoricamente, ela vai deixar de quase de existir ali a questão de inadimplência. Então, com certeza, a arrecadação do fisco vai aumentar
muito bom aí, muito nesse ponto aí, com a figura do split payment, que não vai mais ter essa questão, não vou pagar o tributo, né? Vai para a dívida ativa, PGFN da vida, e fica lá, vai para processo judicial, é protestada, né? E aí, o último caso, o contribuinte vai e paga, negocia, enfim. E isso não vai mais, teoricamente, não vai mais existir, né? Com a figura do split payment ali. E para os consumidores, né? Espera-se que tenha uma maior transparência nos preços, né? Hoje que você pegar, se você for no restaurante, você compra mercadoria online, ali se você for analisar com calma, né, quem tem o know-how ali, você percebe que não vem as informações 100% da carga tributária que teve naquela mercadoria, desde lá o produto, o processo, né, desde quando ela foi feita, né, fabricada, até chegar no consumidor final. Então, espera-se que, com a reforma tributária 100% implementada, essas informações de toda a carga tributária que aconteceu desde a fabricação do produto até chegar no consumidor final, isso esteja explícito ali no documento fiscal. Próximo item, por Muito gentileza. bom. Aqui eu vou chamar o nosso amigo Davidson, né, que ele vai dar mais um spoiler aí, mais detalhes no nosso webinar. Maravilha, obrigado pela aula, Romário. Pessoal, falando de tecnologia, com o que o Romário trouxe para o nosso bate-papo, eu não posso deixar de falar de como todas essas informações que o Romário compartilhou, como que a gente vai colocar essas informações dentro do sistema. E, e aqui é importante frisar que a gente tem a mesma visão, mas com conceitos diferentes. Explico. Do lado, o governo ele fala de uma simplificação e modernização com menos tributos, menos obrigações e um sistema mais transparente. Isso olhando 2033. Entretanto, até chegarmos lá, haverá desafios. Já do lado das empresas, o cenário é outro. A gente está falando de 544 artigos na nova lei, 9 notas técnicas publicadas até o momento, novos campos e regras fiscais para todos os documentos eletrônicos e uma transição que vai até 2033. Além disso, estamos falando de 84 novos campos na estrutura do XML, quando a gente olha o que os RPs, ou seja, os sistemas de gestão, estão olhando com base no que a Receita está apresentando. Ou seja, o conceito é simples, mas a execução é complexa. E é nesse ponto que entra o papel da tecnologia e da inteligência fiscal, para transformar toda essa complexidade em uma eficiência operacional. E para a gente transformar esse desafio em resultado, a gente dividiu em 4 macro etapas, que no próximo slide a gente explica mais um pouco. Pode passar fazendo favor, ô Lucas? Olhando aqui, pessoal, a primeira etapa são as definições das regras fiscais. E temos aqui a Drummond para ajudar em todas as definições das regras fiscais, olhando basicamente os seus itens, seja de produtos ou serviços, com a nova classificação fiscal, que é o CST, CBS, IBS e o CTRAS-CRIB. E é onde vai proporcionar essas informações para vocês conseguirem fazer a mensageria, ou seja, a emissão da nota. A segunda etapa, a gente olha para os sistemas. Então, alguns sistemas como o SAP e alguns sistemas da Oracle, você vai precisar atualizar o sistema para depois começar a configurar no ambiente de homologação as regras fiscais para começar a fazer com que as informações ganhem vida dentro do RP. Então, a primeira etapa é a definição das regras. Com essa definição, a gente pega essas informações e começa a fazer todos os parâmetros e configurações de entradas, saídas, cálculos e os relatórios gerenciais. Isso olhando o NetSuite, pessoal, que daí falando o que a Active trabalha, a gente já está atuando
para fazer esses ajustes dentro do NetSuite. E os outros que não utilizam o RP, né, NetSuite, precisam passar por essa etapa. A terceira etapa, pessoal, é, é realizar os testes unitários e integrados, simulando toda a operação, cadastros, faturamento, mensageria, de documentos eletrônicos, como nota, fiscal de serviço, nota mercantil, e os relatórios gerenciais. Lembrando, como o Romário bem colocou, no momento, a gente tem mais de 2.000 prefeituras que aderiram ao ambiente, ao layout nacional de nota de serviço. Entretanto, e as outras prefeituras que não aderiram? Então, cada prefeitura que não aderiu vai ter seu layout específico, além do ambiente nacional, e a gente também continua com o layout da Cefaz para nota mercantil, logicamente, todos olhando para o CBS e IBS e os novos campos, e por isso a importância dessa etapa de testes unitários e integrados. E, por fim, a quarta e última etapa é a virada para a produção. Depois que a gente consolida todas as configurações em um ambiente de homologação, e acompanhamos de perto o pós-go live, a gente precisa fazer uma transição segura para o ambiente de produção. E daí é que a gente vai ter que replicar tudo que foi feito em homologação para a produção. E essa estrutura, pessoal, é o que permite a empresa ter previsibilidade, reduzir riscos e garantir a conformidade fiscal já na virada, olhando para janeiro de 2026. E para ser mais exato, a partir de 5 de janeiro de 2026. E para fechar, pessoal, antes das perguntas, quero deixar aqui uma mensagem prática e um resumo com as 7 dicas principais para garantir sua operação em 2026, olhando de forma bem prática para janeiro, tá bom? E aqui são orientações práticas, porque vai ter um impacto na parte de saneamento de cadastro. Então, a nossa sugestão é que olhem com carinho o saneamento de cadastro, é o ponto de partida de qualquer empresa, e sem esses dados consistentes, não há regra ou cálculo que vai funcionar de forma adequada. E com a entrada, por exemplo, do split payment, isso daqui vai ficar muito claro aonde que está o desafio da empresa. A segunda é a definição das regras, como eu comentei com vocês, onde se estabelece como cada produto, serviço e operação será tratado no novo modelo do CBS e IBS. Isso daí a Receita está pedindo, tem um campo específico que ela quer saber qual que é o código vinculado ao destaque 01 e 09 referente ao CBS e IBS. A terceira são as parametrizações dos impostos, garantindo que tudo esteja corretamente configurado dentro dos RPs, no nosso caso, que atua só com o NetSuite, dentro do NetSuite. A quarta dica, para quem tem parceiro fiscal, é de extrema importância olhar a partir do conector, você tem seu RP plugado com o seu parceiro fiscal e no meio tem uma camada chamada integração. Essa integração também precisa ser ajustada prevendo os novos campos do CBS e IBS. A quinta parte é relacionada ao parceiro fiscal, então você começa aqui na origem, no seu sistema de gestão, ajusta o conector, e daí aqui a gente também precisa parametrizar o parceiro fiscal para que tenha uma solução end-to-end, olhando origem, RP, conector e parceiro fiscal. A sexta são os testes de emissões dos documentos eletrônicos. Então, se sua empresa tem N documentos eletrônicos, é importante fazer um teste, e um teste que a gente chama de estressar o sistema, ou seja, de volumetria, olhando
nota mercantil, nota de serviço, conhecimento de transporte, cupom fiscal e assim como outros documentos que sua empresa esteja contemplada, né? E com base nisso, verificar se foi rejeitado alguma nota, e o que precisa ser ajustado. E por último, pessoal, e esse ponto aqui, ele não vai ser único, porque a gente tem uma transição até 2033 e até lá muita coisa vai mudar, que é o treinamento da equipe, olhando tanto a reforma tributária, assim como a parte dos sistemas. Então, o time ele vai precisar ter um treinamento constante, olhando esses desafios e a importância das empresas entenderem esses sete etapas, pessoal, e só para fechar, para começar a fazer provisionamento de um orçamento para 2026, porque invariavelmente empresas no outro presumido e outro real vão precisar fazer um investimento para fazer os ajustes, tanto na parte fiscal, na estrutura da empresa, assim como nos seus sistemas. E, e seguindo essas etapas, pessoal, com segurança você vai conseguir ter conformidade e uma operação garantida na sua operação. Pessoal, Alan, era basicamente isso que eu queria passar, são algumas visões, são dicas, né? Então, eu queria ver até contigo se faz sentido, e ver também com o Romário se faz sentido essas dicas que a gente compartilhou aqui com vocês. Perfeito, faz total, Davidson. Eu acho que é importante, né? O pessoal, a gente tem recebido aí muita demanda, questionando, né? O que que a gente vai fazer agora, né? No sentido, a reforma está aí em 2026, né? Janeiro já está aí. Entretanto, dado tudo que a gente comentou aqui da complexidade dos sistemas, ainda muitas coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, São Paulo, acho que foi no dia 7 ou 8 de outubro, que disponibilizou o layout da nota fiscal de serviço que vai ter. Então, assim, até esse momento, de uma semana atrás, a gente não tinha ainda qual que é o layout para São Paulo, para poder adequar os sistemas, entender os campos. Então, tudo é um processo, né? Isso está acontecendo, já é realidade, né? Para quem às vezes tem pessoas que pensam, mas vai postergar, né? A reforma tributária está aí, está tudo muito em cima, né? 2026 está aí, eles vão postergar. Eu não estou vendo esse mesmo cenário, né? A gente tem visto aí algumas obrigações recentes que surgiram também, e que não foram postergadas, foram obrigações novas. A DIRB, a gente tem recente que foi criada, ela nasceu né, com algumas particularidades e depois ela foi sendo aprimorada, benefícios, outros tipos de benefícios, e tudo isso foi sendo adaptado. Eu imagino que a reforma tributária vai funcionar da mesma forma. Ela não vai nascer no estado da arte, né, naquele perfeito, mas ela vai sendo melhorada e trabalhada, né, ao decorrer do caminho para facilitar tanto o estado, o município, a união e também aí vendo a outra ponta que é o empresário, né, nessa parte de declaração. Então, obrigado, Davidson, pela colaboração. Obrigado, Romário, também pela participação, né, por trazer esse conteúdo mais técnico para a gente. E eu acho que a gente pode abrir aí para as perguntas, Lucas. Se você quiser trazer para a gente. Maravilha, Alan. Em nome de toda a Drummond, quero agradecer você, o Romário, também o Davidson pela fala dele aqui. Chegou uma pergunta do ao vivo. Vou dar preferência para essas perguntas primeiro, mas a gente também já tinha selecionado algumas anteriores. Lembrando que todo mundo pode enviar perguntas, pode fazer comentários aqui via Q&A, que serão respondidas pelo nosso trio. E a Milene Figueiredo, ela disse o seguinte: assisti uma palestra onde foi informado que a Receita implementará um programa em que as empresas só poderão aproveitar o crédito do fornecedor que efetivamente recolheu o imposto.
Mesmo que a nota fiscal venha com destaque de CBS barra IBS, se o fornecedor não pagar, o crédito não será permitido. Isso difere do modelo atual, em que o crédito é baseado no destaque do imposto na nota, não necessariamente pago? É verdade? Quer É, responder, Romário? Mas é verdade sim, mas responde aí, Romário, por gentileza, vai lá. é, é de verdade. Então, o fisco ele criou essa trava, né, para o crédito tributário. Para quem está adquirindo a mercadoria ou um serviço, o crédito só vai ser permitido quando o fornecedor pagar aquele tributo, né? Hoje não, hoje você recebe a nota fiscal, independente se você já pagou aquela nota ou se o fornecedor pagou o tributo daquela nota, você se acredita e não tem problema algum, né? Tanto para o ICMS, IPI, PIS e COFINS. Com a reforma, o que é que vai acontecer? Por isso que vai ter a figura do split payment, né? Vai ter, salvo engano, são quatro formas de extinção do débito, né? Para gerar o crédito para quem está comprando a mercadoria. É o split payment, que eu diria que 90% das operações vai acontecer pelo split payment. É, ou crédito, né? Então, quando o fornecedor emite a nota fiscal. Então, vamos supor, ele faturou R$ 1 milhão, ia pagar lá R$ 100 mil de IBS CBS sobre aquela nota fiscal dele, só que ele teve um crédito de 200 mil. Então, ele, da forma com os créditos que ele tinha, ele extinguiu o débito dele. Então, com aquela apuração que ele fez, o crédito vai subir para o cliente dele, né? Independente se o cliente dele fez o split. Com o split, né, quando você faz o split, teoricamente, né, o crédito já sobe para você automaticamente. Por isso que vai ser importante, tudo enquanto que você comprar, né, você pedir nota fiscal e também, se você não for pagar via transação bancária, você pode solicitar que o fornecedor emita o DARF do IBS-CBS daquela nota fiscal, você paga aquele DARF e manda para ele, né, só o líquido dele. E aí, automaticamente, o crédito também só vai subir para você na tua apuração assistida. Ou seja, o débito ele é a competência, emissão do documento fiscal ali no período que você for apurado mensalmente, e o crédito ele é financeiro no sentido que o crédito só vai estar permitido a partir do momento que o fornecedor pagou o débito nele daquela nota fiscal. Então, é uma forma que o governo criou para travar não ter inadimplência, né, ser acreditado em um tributo que não foi pago na etapa anterior. Complexo. Pode passar para a próxima pergunta, Lucas. Eu não sei se foi respondido, tá, Milena? Eu imagino que sim, mas, por favor, se ficou alguma dúvida, Pode replicar. isso, você nos avisa aí. Exato. Eu vou até fazer aqui, Alan, um pequeno disclaimer dos contatos de vocês, tá? Que eu vou deixar passando durante a tela. Então, qualquer dúvida mais profunda, ou caso queira alguma consultoria, podem entrar em contato também com os nossos speakers. Enquanto isso, a pergunta do Geraldo Douti. Empresa no lucro presumido poderá tomar crédito de IBS barra CBS? Sim. O que é que vai acontecer com a reforma tributária? Não vai ter mais. Hoje a gente tem a figura do lucro presumido, que é um regime tributário onde não permite crédito, né, de PIS e COFINS. Só que com a reforma tributária não vai ter mais distinção de lucro presumido e lucro real para o IBS e CBS. Vai ser tudo um regime único ali, que a gente chama de regime regular. Então, o IBS e CBS vai ser não cumulativo, permitindo crédito nas entradas, débito na saída. Tanto o lucro real, presumido e Simples Nacional, né? Se o Simples aderir ao regime regular, que é o quê? Ele ficar no Simples Nacional para alguns tributos, né? RPJ, Contribuição Social e CPP, e o IBS e CBS ele recolher por fora, né? Regime regular. Aí ele também vai aproveitar crédito. Então, vai ter essas variações aí. Muito bom. O lucro presumido aí ele seria para apurar a renda, né? O Só a imposto renda. de renda, né? Então, assim como o lucro real. Então, o lucro real sobre o lucro lá no final aplica o 34%, né, sobre o lucro. Obviamente aplicado o LALUR, né, as técnicas hoje. Então, a gente não está falando aqui de imposto sobre a renda, tá? A reforma ela só está tratando desse outro aparato tributário, tá? Lucas, por favor. Sérgio Monteiro perguntou aqui sobre qual é a situação específica das construtoras e das incorporadoras.
Esse ponto eu vou ficar devendo para o Sérgio, tá? Confesso que eu vou pesquisar esse ponto, não tenho essa resposta agora de bate-pronto. É um setor bem específico, né? Eu sei que vai ter um regime diferenciado ali para a área de construção civil, mas a ponto de dar essa resposta 100% agora não, porque de repente eu vou dar uma resposta, né, que não é verdadeira e aí não vai ser legal. Então, Lucas, anota aí, me passa depois que eu vou pesquisar e retorno para o Sérgio via e-mail, tá? Combinado, Romário. Bom, do ao vivo aqui a gente, por enquanto, encerramos as perguntas. Lembrando, quem quiser enviar, ainda dá tempo dos nossos speakers responderem alguma coisa para vocês. Mas dá tempo da gente responder também aí mais uma perguntinha que chegou previamente, né? Quando as pessoas se inscreveram, elas tiveram a oportunidade também de perguntar aos nossos speakers. E, bom, uma pergunta é sobre impactos em margem e setor de tecnologia. Boa. Esse é um setor, né, setor de serviço, né, licenciamento de software ali, na maioria dos casos. Ele vai ser um setor, eu diria que o mais impactado pela reforma tributária. Por quê? Hoje, o setor de tecnologia, né, se ele é um software nacional ali, você estando no lucro real, no lucro presumido, você tributa o PIS e COFINS no regime cumulativo, né? Então você paga ali 3,65 dos dois tributos. O ISS, a depender ali do local onde você está situado, varia, né? Mas, por exemplo, em São Paulo é 2,90. Então, arredondando 3% de ISS, mais 3,65 de PIS e COFINS, arredondando ali próximo dos 7% de carga tributária, né? Lógico que você não tem nenhum crédito ali, mas você paga apenas 7%. Contudo, né, com a reforma tributária não está definida ainda a alíquota que vai ser de IBS-CBS, mas está se estimando que, né, com alguns estudos que estão fazendo, que seja na casa dos 27, 28%. Então, imagina que você vai sair de uma alíquota tributária de 7% para 28%. Então, o quê? 21% a mais aí de carga tributária, né? Contudo, vai ter crédito de IBS-CBS, né, de outro lado para você abater desse débito, mas acredito que não vai ter crédito suficiente para absorver todo esse aumento de carga tributária. Então, o setor do serviço ele é um setor que vai ser bastante impactado, porque também, se você for fazer uma conta uma análise mais por fora, né? Imagina que a alíquota do ICMS hoje, que é um tributo estadual que o serviço não paga, ele vai começar a pagar. Então, o aumento de 21, teoricamente, é a alíquota do ICMS ali, né? Que o ICMS hoje varia de 18, 20%, 21% em alguns estados. Então, vai ser um setor bem impactado, e isso, né, o empresário já tem que ficar sob alerta aí ao longo de 2026, porque ele vai ter que rever os contratos de prestação de serviço, né, ver as margens de contribuição dele, com certeza vai ter que fazer aditivo de contratos aí de prestação de serviço, porque muitos têm prestação de serviço a longo prazo, né, onde foi acordado ali no contrato no regime antigo. Então, isso é importante já começar a mapear como é que vai ter que fazer aditivo de contrato, né? Até porque vai impactar direto na margem de contribuição dele ali. Ou aí Posso ler? pulando. Ah, Oi, tá, desculpa, pode ir lá. não, pode ir lá, Romário. Não, eu só comentar que tá a pergunta aqui do Denilson Paixão. Você vai para ela agora, né? Isso, Perfeito. Quais os principais desafios e riscos nessa fase inicial para o setor de serviços? O risco que eu diria é apenas que você, né, para 2026, né, tratando de 2026, é que você precisa preencher ali os campos de IBS-CBS, que vai ser obrigatório, né, a fase teste. Então, isso tem que fazer. E o desafio é que você precisa rever todos os seus contratos de prestação de serviço, né, como eu mencionei antes, somagem de contribuição, analisar seus fornecedores ali, né, já começar a mapear quem vai ter crédito, quem não vai ter crédito. Eu diria que 90 ou 95% aí vai ter crédito, né, de IBS, CBS, já para poder começar a entender como é que vai ficar o novo cenário com a reforma tributária, né, e já começar a estudar como é que vai ficar o markup ali das empresas de serviço. E isso também vai ser doloroso ali no período de transição, né? Porque você vai, um ano aumenta um, no outro e diminui o outro. No outro ano aumenta mais 10, diminui mais 10. Então, isso também você vai ter que prever em contrato, né? Quando sair a alíquota ali do IBS, CBS,
para que você tenha isso previsto em contrato, né, para não ter nenhum tipo de ruídos, né, de mal entendimento com o seu cliente. Perfeito. Acho que também colaborando aqui, né, com o Romário, né, com a resposta do Romário aí pro Denilson, é, um desafio aí também é estar próximo de parceiros, né, no sentido de ter pessoas que suportam aí o background. Então, por exemplo, contar com uma contabilidade para ajudar nessa classificação, para entender os números, com uma consultoria de sistema para ajustar os parâmetros sistêmicos. Então vai ter que ter aí realmente daqui até 2026 ser feito esse trabalho já, porque 2026 você já não consegue mais emitir nota se estiver fora dos campos do XML. Tanto da nota de serviço quanto da nota de produto. Então, daqui até 2026 é esse o desafio: ajustar sistema, ajustar parâmetro. 2026 para frente, aí é mais planejamento de fato, é entender contratos, é entender, já começar a se preocupar com isso, porque já é uma realidade, né? Como o Romário trouxe. Vai lá, Lucas. Bom, o André Almeida perguntou o seguinte: entendi que o split payment vai impactar muito o fluxo de caixa das empresas, pois o imposto já será repassado ao governo no momento do pagamento da nota fiscal e não na data do recolhimento do tributo, como é atualmente. É isso? É isso aí. Tudo bem, né, que você vai ter variações ali. Então, imagina que se você faturar 1 milhão ali no mês, você não vai receber todo aquele 1 milhão dentro daquele mês, né? Teoricamente, você vai receber ele escalonado ali. Então, pode ter meses que você vai apurar o tributo onde ele vai dar um saldo credor e vai ter período que você vai apurar o tributo e ele vai dar saldo devedor. A depender dos seus créditos, né, de quanto que você sofreu retenção ali via split. Então, toda essa apuração vai ser feita já na base da Receita Federal. Lá vai ter a figura da apuração assistida, onde eles vão controlar tudo, né? Então, por isso que cada nota fiscal, cada documento fiscal que foi emitido, nota fiscal de serviço, nota fiscal DANF ali de produto, CTE, enfim, não importa o documento, vai ter o mecanismo dentro da nota fiscal, né? Então, os RPs, eles estão criando um mecanismo, então os RPs que emitem a nota fiscal vai ter que refletir isso dentro do RP para gerar dentro da nota fiscal ou XML ali, né? A informação de toda a transação bancária, os valores de tudo. Para o próprio banco fazer isso, ler, né? Separar, mandar para o contribuinte o valor que é dele e o que é do fisco, o que é do fisco. E estamos conversados, né? Mas é isso que vai funcionar. Até pegando, o Romário, trazendo uma informação. A Receita, ela está orientando também, né, os contribuintes a, quando pleitearem os créditos, a verificarem se foi glosado ou não, e para isso vai precisar de tecnologia, porque isso daí é uma orientação da Receita. Ela já está se colocando, no patamar que pode haver algum tipo de inconsistência, com base no software que ela parametrizou para fazer esse controle. Então, é importante, pessoal, colocar também no radar que é, tem um sistema para validar se tudo que foi feito o split, se vocês estão recebendo de forma adequada os créditos, né? É só um ponto, Romário, que isso daí já está sendo visto tanto em NetSuite e outros RPs também. Beleza. Perfeito. O governo, cada vez mais aí, ele quer que a gente audite, né? Agora, assim, não vai mais ter aquela questão de você receber uma nota e toma o crédito. Então, agora a gente tem que auditar também se subiu o crédito, se não subiu, porque no fim do dia eu vou pagar mais imposto, né? Eu, como empresário aqui, vou pagar mais imposto se o meu fornecedor não pagou, né, a parte dele lá. Então, é, a coisa está ficando mais robusta, né? Um controle, né? E para isso a gente realmente precisa de sistema, tecnologia, profissionais, né, para poder ajudar nesse contexto. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, o Adriano Vieira perguntou o seguinte: então nossos créditos passarão por regime de caixa. Quando eu pago o fornecedor, eu retenho o imposto e repasso para o governo, e aí tenho direito ao crédito? Como terei essa informação do governo que meu crédito estará liberado?
Joia, Adriano Vieira. Então, Adriano, vai funcionar da seguinte forma: quando você emite a nota fiscal, vai subir a informação para a base da Receita Federal. Quando você sofrer, vamos dizer assim, a retenção, né, que é o banco faz o split, manda para o fisco aquele valor daquela nota fiscal e te manda só o líquido, também vai subir para a base da Receita Federal, onde ele vai controlar, opa, o Adriano recebeu a nota fiscal 10 e tinha R$ 100 de IBS-CBS. E aí ele já vai vincular com o documento fiscal. E isso vai ficar tudo amarrado dentro da apuração assistida, né? Então lá dentro da apuração assistida vai ficar três campinhos lá, três botão lá, créditos a apropriar, que é o quê? Que são notas fiscais que você comprou, mas o débito ainda não foi pago. Não foi pago via split, não foi pago, né, pelo próprio contribuinte ali na apuração dele, não foi pago por DAF, né, quando você próprio solicita o DAF a pagamento, porque quando não é transação bancária, e pela aí vai. Então ele vai controlar. Vai ter os créditos já, que você pode ser, vai ter outra caixinha lá, créditos liberados, por exemplo, que é o quê? Que são créditos que você recebeu a nota fiscal e foi via split. Então ali já vai criando ali uma caixinha para você. Então, eles já estão criando todo esse mecanismo onde vai controlar e vai te mostrar lá o que é que vai estar de crédito de todo o período, né, que for fechado ali mensalmente. Boa, vamos para a última pergunta aqui do ao vivo, que chegou de modo anônimo. Mesmo que não há distinção entre IBS e CBS para lucro presumido e lucro real, ainda será interessante para as empresas ver qual regime vale mais a pena e com a reforma, qual ficará mais interessante? Joia. Esse ponto aí, né, você vai ter que fazer análise com relação ao imposto de renda e contribuição social, né? O que vai diferenciar do lucro presumido e do lucro real é apenas isso. Então, tem que fazer uma análise de um planejamento tributário, né? Para ver ali com base no IRPJ e contribuição social, se vai ter mais despesas, se não tem pouca despesa, para avaliar qual que vai ser o melhor regime tributário, né? Aí não vai mais entrar hoje, quando a gente faz uma análise faz um planejamento tributário, a gente analisa, né? IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, PIS e COFINS, né? O ICMS não, porque ele é não cumulativo, né? Tanto para o lucro real como presumido, é a mesma coisa. O ISS é a mesma coisa, então a gente vai tirar a figura do PIS e COFINS, né? Porque não vai existir mais. Então a análise vai ser basicamente no IRPJ e contribuição, para saber qual que é o regime vale mais a pena, real ou presumido. E aí, com a reforma, qual que fica mais interessante? Aí tem que analisar, né? Aí a cada caso tem que pegar a sua atividade ali, né, para ver qual que fica mais interessante no cenário, né? Qual vai ser, sei lá, proporção de aumento de despesa, aumento de receita, diminuição de despesa, diminuição de receita. Então, tudo isso ele é importante ali para fazer análise. Perfeito. Via de regra, né, a gente sabe que se a empresa tem mais de 30% de margem, é viável o lucro presumido. Se ela tem menos, é viável o lucro real. Mas aí a gente precisa entender as despesas dedutíveis, as indedutíveis, tem toda uma complexidade no cálculo, tá? Mas sim, respondendo, né? O Romário já respondeu, mas se eu posso colaborar, é que sim, ainda assim, a gente vai precisar fazer essa escolha do regime, tá? E aí o regime mais aderente vai ser baseado nas despesas, né? Basicamente ali, baseado na tua margem, né? De lucro, tá? Ou a última pergunta aqui que chegou foi da Nathalie Brito. Qual será a competência do crédito? Emissão da nota fiscal ou recebimento com o split? E se o pagamento for parcelado, como faz? Beleza, Nathalie. Qual seria a competência do crédito? O crédito ele vai ser financeiro, tá, Nathalie? Então, só vai ficar permitido o crédito para você quando o débito for pago pelo fornecedor ou via split, né? Então, vai ter essas possibilidades aí. Acredito que a maioria dos casos vai ser split, né? Ou pagamento pelo fornecedor, quando ele apurar ali apurar o mês de competência dele. Se for parcelado, também o crédito vai ser parcelado, tá? Porque acredito que imagina que você tem uma nota fiscal parcelada em 10 vezes, o tributo, né, ele vai ser pago parceladamente, mas se você colocar 10 meses para frente, no mês seguinte o teu fornecedor já vai pagar o tributo, porque é competência. Então, naquele mês que ele emite a nota fiscal, no mês seguinte ele tem que pagar o tributo. Então, o crédito é só para você, isso. E o split, ele não vai mais ocorrer, né, o líquido, ele vai vir para você o bruto, porque aquela nota fiscal já foi liquidado o tributo daquela operação.
Tem mais algum, Lucas? Maravilha, encerramos as perguntas por aqui. Agora, se vocês quiserem fazer uma consideração final antes da gente encerrar, só mais uma vez eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu, que enviou perguntas aos nossos speakers e também agradecer aos nossos colegas aqui da Active Cloud Solution que estiveram com a gente neste webinar. Muito bom, obrigado pessoal para quem ficou até aqui, né? A gente estendeu aí um pouquinho, né, do tempo, mas acredito que foi valioso aí que a gente pôde responder bastante pergunta, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão receber os nossos contatos, vai ter aqui no vídeo também, podem me procurar o Romário, o Davidson, aí a gente vai poder ajudar vocês no que for necessário aí nesse período de a reforma tributária, transição, a gente está bem antenado e está acompanhando bem de perto isso aí, tá bom? Contem com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela parceria, o time Drummond, e obrigado por todos os presentes. Contem conosco, pessoal. Forte abraço. Obrigado, pessoal, pela presença de todos e estamos aí para atendê-los da melhor forma possível, né? Nesse processo longo e doloroso que vai ser para todos, né? Maravilha, Isso. obrigado pessoal, todo mundo que acompanhou o webinar. A gente agradece a audiência. Sigam a Drummond Advisors nas redes sociais. Lá vocês têm acesso a muitos conteúdos iguais a esse sobre assuntos importantes para a sua empresa. Ficamos por aqui. Um bom resto de semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Quer saber mais sobre o NetSuite? Acesse activecs.com.br.